a respeito da época dos trens na nossa cidade de Sanharó. Isso é um texto do meu livro Sanharó, Momentos de Saudade. Foi de 2003 que eu escrevi. Então, tem uma parte que fala dos trens e ele ficou interessado e me pediu, então, para que eu repassasse para ele. O título é A Rua da Fumaça. Trens, sopas e charretes. Depois a gente vai explicar o porquê Rua da Fumaça, né? Então, aqui no meu livro, no caso. Morávamos a um passo da igreja, a Rua Barão de Buíque, hoje Cícero Leite, onde nascemos todos, inclusive a minha mãe. Por que Rua da Fumaça? Porque os trens eram conduzidos por máquinas a lenha. Soltavam bafuradas de fumaça preta, deixando uma nuvem a cobrir toda a rua. Daí o nome das máquinas, Maria Fumaça, e por isso Rua da Fumaça. Da nossa casa guardo fortíssimas recordações, situada estrategicamente e atendendo em toda a sua plenitude ao nosso bel prazer. A 2 passos poderíamos chegar ao centro e ao quadro da cidade, como chamávamos. Como mergulhar nas ruas, nas águas claras e límpidas do rio Ipujuca. E aí, daí por diante. A via férrea situava-se por trás da nossa rua, com diferença de que atualmente encontra-se, além de desativada, em total estado de abandono. Antes, os trens da Griato Oeste iam e vinham diuturnamente, ora os de carga, ora os de passageiros. Assim sendo, estabelecer fugidas categóricas, dar umas pernadas por toda a cidade e no segundo voltar a casa, tornava-se uma constante, principalmente nos momentos em que os trens iam chegar e nós íamos à estação simplesmente para observarmos os passageiros. Aí, dos trens à fumaça, outro texto. Os trens de passageiros, em especial, constituíam uma verdadeira festa para nós. Aos domingos, principalmente, a estação férrea, que foi inaugurada em 4 de novembro de 1906, transformava-se na atração maior da cidade. A princípio, eu como mera assistente. Por ser ainda muito pequena, apenas presenciava as idas e vindas das moçoilas e então, sempre ansiosas, aguardando o pequeno momento da parada do trem. A diversão se tornava ainda maior quando havia cruzamento, porque um deveria aguardar a chegada do outro. Os trens sentido capital interior e vice-versa ficavam apensos, quer dizer, um lado a lado. Ninguém sabia se permanecia de um lado ou do outro da estação. Aí sim, rolavam as paqueras, os flertes, como se dizia. Com o passar do tempo, de espectadora, passei a participante ativa da história. E quando não na estação, o portão da casa de Regina de Clotário tornava-se pequeno para comportar tanta gente. A casa é a de número 132 da Rua Major Sátiro, centro da cidade. Havia as cadeiras cativas, como as de Laodiceia, Maria Helena, Geninha, Ivonete, Clarice Avilino, Alzira e tantas outras que me fugiram à lembrança. Quando sobrava uma vaguinha nos degraus, a criançada tomava conta, só para ver o trem passar. Tempos maravilhosos aqueles. Vale lembrar que os trens de passageiros constituíam o transporte de todos. Existia até um vagão refeitório, ou restaurante, com comidas e bebidas as mais variadas. Os carros de primeira classe eram os mais luxuosos. Só as pessoas de melhores posses viajavam neles, por serem as passagens bem mais caras. Nos 2 últimos vagões, os bilhetes eram menos e o conforto menor, lógico. Bancos inteiriços de madeira localizavam-se opostamente noutros trens. Ao invés destes assentos, eram cadeiras igualmente de madeira, divergindo das primeiras, porque eram de palhinhas e cobertas com tecido branco ou alcochoadas. Pejorativamente, apelidavam-se os últimos carros de vagões chamados de loré. Então, o loré significavam os últimos carros porque as cadeiras não eram forradas.
Complementando a importância capital dos trens da Great Western para a vida dos sertanejos, sugere-se o sentimento social da empresa na distribuição registre-se o sentimento social da empresa na distribuição de água potável nos períodos de longa estiagem. Sanharó e muitas outras cidades operavam o processo de enormes filas, latas de querosene vazias e limpas nas imediações da estação ferroviária, à espera dos trens de carga, os quais conduziam carros reservatórios cheios do precioso líquido, distribuindo-o sempre que se fizesse preciso. Não sei se a mandado de órgãos governamentais ou a critério próprio. O certo é que em épocas de grandes secas, muitas vidas foram salvas por causa da tal filantropia. Uma viagem muito gostosa, né? Estamos chegando aqui, chegamos em Sanharó, né? E agora vamos completar aqui o amigo aqui. Trabalhou. Ô Barré, obrigado aí pela carona. Veja o silêncio. Veja o silêncio. Veja o silêncio dela aí, viu? Bonitinha a estação de Sanharó. Dá uma cruz na estação de Sanharó. Tá aí, ó. Mostra aí o trem de novo aí. Penso não, hein? Aquele negão tá... Então são 180 vagões, viu? É um trem grande da moleca. Somente complementando aqui, é só um acréscimo a respeito do que eu já li. Dizer que os trens eram a felicidade maior nossa, né? Porque transporte ônibus existia apenas somente um que saía de Pesqueira, não tenho lembrança se era de Pesqueira ou era para Arco Verde, a Recife. E tem mais essa, muito mais caro do que a passagem de trem. Né? Quem tinha condições de ir a Pesqueira comprar a passagem Pesqueira-Recife, não era nem Sanharó-Recife, então iria. E quem não tinha, tinha que ir de trem, porque as cadeiras eram acolchoadas, era melhor, parava em Caruaru, tomava seu café da manhã em Caruaru, entendeu? Chegava-se mais rápido a Recife e tudo isso. Né? E no trem tinha o local onde se fazia o restaurante, como eles chamavam, onde se fazia refeição. Mas as pessoas que andavam de trem não tinham, todas não tinham a devida condição, né? Só para os que mais podiam, então iam ao restaurante e lá se servia. Mas a questão maior era exatamente a diminuição do preço da passagem, que acontecia às pessoas de menos condições financeiras, no caso. E foi uma tristeza no momento em que eles resolveram tirar os trens da rede ferroviária federal, não é? Porque, além de prejudicar as pessoas de menos condições de vida, de sobrevida, também as cidades perderam as estações, coisas belas que eram construções antigas que ainda hoje nós temos, acredito que vai apresentar. A nossa estação, graças a Deus, ainda está intacta aqui. As pessoas vêm, as pessoas visitam a nossa cidade. A gente ainda tem pelo menos isso a acrescentar. Agora, dizer que nós fomos felizes e não sabíamos. Hoje é que a gente reconhece o quanto essa época foi importante para a nossa vida.